Fala pessoal, sou Vinícius Cruz, assessor de investimentos da SBN, escritório credenciado de investimentos, dando sequência às nossas revisões macroeconômicas, olhando agora para o mês de maio de 2026. Trouxe até como título aqui o custo do tempo, fim da era da complacência, justamente porque eu tenho percebido que boa parte dos investidores tem se acostumado com um cenário que a gente encontrava muito ali em meados de 2010 até meados de 2020, momento de taxas de juros mais baixas, inflações menos persistentes, bancos centrais não só com espaço, mas dispostos a realmente realizar o controle de preços por ali. Esse é um cenário bastante diferente do que a gente tem encontrado nos últimos 6 anos. Então é muito importante entender como essas mudanças estruturais refletem na precificação dos nossos ativos e, naturalmente, conversar um pouco mais realmente sobre o contexto macroeconômico do mês de maio de 2026. Aqui o assunto mais importante segue sendo o conflito do Oriente Médio. Ainda é muito cedo para falar, tem muita água para correr por baixo dessa ponte. Quando começou esse conflito ali no final de fevereiro, eu conversei com algumas consultorias políticas e boa parte delas acreditavam que esse conflito não perduraria por mais do que 3 meses. Já se passaram 3 meses do início desse conflito. Aqui alguns gargalos são muito importantes ali de serem resolvidos para a gente entender realmente qual vai ser o direcionamento macroeconômico ao longo dos próximos meses. Entre eles, como vai ser a resolução dessas tensões que estão acontecendo no Oriente Médio, como vão ser resolvidos os gargalos globais, né? Toda essa cadeia logística, não só do petróleo, realmente, mas também de vários commodities, como o caso de fertilizantes, e como esses gargalos vão ser resolvidos, já que hoje o continente asiático e também um continente europeu acabam sendo muito dependentes realmente dessas commodities ali do Oriente Médio. E além disso, a definição mais importante é realmente como vai funcionar a dinâmica do Estreito de Hormuz. Tudo isso aqui vai ser muito importante, não só para entender realmente para onde vai o preço do petróleo, mas por quanto tempo ele vai continuar nesse momento um pouco mais elevado, que tem pressionado principalmente a inflação dos países ali ao longo do mundo como um todo. Entrando um pouco mais no detalhe do prisma dos Estados Unidos, tá? A gente tem encontrado uma diretriz econômica um pouco diferente da que a gente vinha encontrando anteriormente ali no Banco Central Americano, Federal Reserve. Anteriormente a gente tinha o Jerome Powell e agora entra Kevin Warsh, acabam tendo visões a respeito da atuação do Banco Central bastante diferentes. Jerome Powell tinha uma visão muito mais relacionada ao mercado de trabalho e o Kevin Warsh tem uma visão muito mais relacionada ao mercado de inflação, tá? Quando a gente vai olhar esses dois prismas ali da economia americana, a gente percebe que o mercado de trabalho tem se demonstrado um pouco mais desaquecido, mas ainda assim bastante resiliente, e a inflação tem começado a ganhar mais volume, né? A gente tem encontrado uma inflação que, após alguns meses de queda, começou realmente a se tornar cada vez mais relevante justamente pelo conflito do Oriente Médio, que afeta o preço do petróleo, que por consequência afeta o preço do frete em uma outra ponta e acaba realmente pressionando a inflação ali de todos os países do mundo. Falando agora no dia 8 de junho, saiu o resultado ali do payroll, né, que é basicamente a criação de novos empregos privados lá nos Estados Unidos. Foi ali um dado muito além do esperado, então realmente isso aqui torna basicamente improvável a gente visualizar essa trajetória de corte de juros lá nos Estados Unidos. Conversas estão acontecendo justamente da possibilidade de um aumento de juros por ali, justamente para segurar um pouco mais esse movimento econômico. Vale a pena a gente entender que essa alta de juros será motivada não só por um mercado de trabalho cada vez mais resiliente, mas também por uma inflação cada vez mais pressionada. E como eu havia comentado com vocês, Kevin Warsh acaba tendo uma visão muito mais voltada para o mercado de inflação, tá? Olha muito para aquilo que a gente chama de núcleo da inflação. Basicamente, a inflação é uma cesta de produtos. Alguns ativos nessas cestas de produtos acabam sendo muito descorrelacionados. Então, alguns sobem muito, outros caem mais, muito diferente do que a média deles acaba trazendo. Então, a gente elimina aquilo que está muito fora da média e olha para o núcleo. E se esse núcleo acaba crescendo muito no mês a mês, isso quer dizer que realmente, estruturalmente, essa inflação tem aumentado um pouco mais. Esse cenário como um todo realmente traz um pouco mais de um temor de um aumento de taxa de juros e fez com que os títulos futuros dos Estados Unidos, os títulos mais longos, de 10, de 30 anos, chegassem nos maiores níveis dos últimos 19 anos, desde 2007. Então, realmente, os Estados Unidos está passando por um momento ali bastante delicado. Isso aqui, naturalmente, acabou afetando o mundo como um todo. Quando a gente vai olhar para o mercado acionário dos Estados Unidos, a gente percebe também uma bifurcação muito importante, né? De certa forma, quando a gente olha para o mercado americano, para o mercado da Bolsa de Valores americano, que é um mercado muito mais desenvolvido e bastante diferente do que a gente encontra aqui no Brasil, a gente encontra uma grande dualidade. De um lado, as empresas relacionadas a tecnologias, semicondutores, hardwares, enfim, empresas de tecnologia de maneira geral, que têm crescido muito, tem trazido múltiplos muito mais esticados, tem trazido um nível de reinvestimento na própria empresa, ou seja, CAPEX muito significativo, principalmente relacionado à inteligência artificial, e que mesmo com múltiplos mais esticados, continua crescendo muito e sustentando a Bolsa de Valores. Por outro lado, a gente encontra setores mais intensivos em capital sofrendo muito.
Então aqui a gente fala de setores imobiliários, construção civil, setores de consumo discricionário, e aqui eu acho que o setor de construção civil acaba sendo o mais evidente de todos eles. Porque pense comigo, quando a gente vai comprar uma casa, poxa, se a taxa de juros está mais alta, a gente paga mais caro no financiamento. Se a taxa de juros está mais alta, muito possivelmente a inflação está mais alta. Então o preço dos produtos utilizados na construção civil também aumenta, o que consequentemente acaba aumentando o preço final desse imóvel ali como um todo. E de certa forma, como a taxa de juros está muito alta, é mais difícil o investidor tirar o dinheiro dele que está investido para colocar em um imóvel, por exemplo. Então todos esses fatores acabam afetando muito ali, realmente os setores de capital intensivo, tem sofrido bastante, e aqui a gente encontra o S&P 500 muito dividido em relação a isso. Tecnologia subindo muito e setores de capital intensivo diminuindo muito, né? E aqui realmente acaba trazendo um pouco mais de questionamento, de entender até onde essa movimentação acaba sendo sustentável, mas naturalmente a gente acaba encontrando boas oportunidades em cada um desses setores ali como um todo. E voltando um pouco mais para o detalhe realmente dessa inflação nos Estados Unidos, a gente começa a entender realmente como isso aqui afeta o mundo como um todo. Quando a gente olha o Brasil, principalmente ao longo desses últimos meses, a gente percebe que as rendas fixas estão começando a entregar cada vez mais taxas. Justamente porque o risco do mundo como um todo aumentou, e se o risco aumentou, os investidores exigem mais taxa para comprarem esse risco. Então, naturalmente, os títulos de renda fixa eles acabam se valorizando cada vez mais, oferecendo taxas cada vez mais interessantes. Isso daqui não é um efeito isolado. Justamente e principalmente pelo conflito que a gente está acontecendo no Oriente Médio, os níveis de inflação de todos os países aumentaram. Os bancos centrais, que realmente já estavam diminuindo essas taxas de juros, pararam essa movimentação. E agora estão começando a cogitar a possibilidade ou de manutenção ou de aumento de taxa de juros. Então, a gente começa a ver um movimento globalizado, generalizado, realmente de um nível de taxa de juros mais altos e também de um risco um pouco maior, o que fez com que todos os países do mundo aumentassem os seus níveis de renda fixa. Vocês provavelmente sentiram isso aqui nos investimentos, porque mesmo os investimentos de renda fixa que trazem marcação a mercado acabaram sofrendo um pouco mais dentro do nosso mês de maio como um todo. É que naturalmente a gente volta para o nosso glorioso Brasil, sempre muito importante a gente entender o que está acontecendo no Brasil, apesar de que o restante do mundo acaba sendo muito importante para nós, que somos um país emergente, mas aqui no Brasil os problemas eles persistem muito semelhantes aos últimos meses, tá? Então a inflação tem sido bastante pesada, esse é o problema que a gente tem encontrado ali no mundo como um todo, mas ao longo desses últimos meses a gente tem encontrado uma inflação que cresce cada vez mais, justamente pelos mesmos fatores que têm afetado a inflação ao longo do globo como um todo. O fluxo estrangeiro, que tinha realmente ajudado muito que a nossa Bolsa de Valores desde o começo de ano, começa a virar um pouco mais. Até o final de abril tinha entrado 67 bilhões de reais em fluxo estrangeiro, e no mês de maio foi o primeiro mês desse ano que esse fluxo ficou negativo. Então os estrangeiros começaram a retirar esse dinheiro do Brasil e levar para outros países, para outras economias, principalmente os Estados Unidos, e investir por ali. E naturalmente, ao que realmente tem trazido um pouco mais de tensão ao longo dos nossos últimos meses é justamente o ruído político. A gente ainda está um pouco longe ali das eleições, então tem muita água para correr por baixo dessa ponte. Basicamente, o mercado já vinha precificando uma movimentação mais significativa voltada à direita, visto que vários candidatos da direita tinham começado a ganhar bastante representatividade nas pesquisas de intenção de votos, mas após realmente o vazamento do áudio do Flávio Bolsonaro, isso aqui realmente acabou bagunçando um pouco mais o cenário, isso aqui trouxe bastante volatilidade para o mercado. Até o mercado acaba trazendo isso aqui como Flávio Day, muito parecido com o Wesley Day, porque foi um dia realmente que o mercado acabou amargando bastante. Então, daqui para frente, com certeza, toda essa questão política vai ser algo que vai trazer muita volatilidade dentro dos nossos investimentos ali como um todo. E seguindo muito na lógica dos nossos últimos vídeos, né, falando um pouco mais da nossa mentalidade de ultramaratona, afinal de contas, a ideia dos investimentos é realmente a gente diminuir a aleatoriedade, né, e trazer uma carteira que seja mais concisa, que possa perdurar por um tempo um pouco maior, que possa realmente ser resiliente a nível de rentabilidade, mesmo nos cenários mais adversos. Trago aqui um cenário muito interessante. Quando a gente olha os últimos 12 meses, então o último ano, esses são os principais índices ao longo do mundo como um todo que mais se valorizaram. Então aqui Coreia do Sul, Taiwan, Japão, Estados Unidos, Áustria, Eslovênia, Chile, o Brasil está um pouco mais para frente, Itália, Portugal. E quando a gente vai olhar aqui, a gente não tem um direcionamento tão óbvio. Naturalmente, os países asiáticos acabaram se beneficiando um pouco mais, justamente por estarem totalmente envolvidos realmente com a indústria de inteligência artificial, principalmente na parte dos componentes, principalmente os chips e os semicondutores. Mas a gente percebe que essa alteração realmente da rentabilidade dos índices é muito esparsa ao longo do mundo como um todo. Então, aqui cabe o questionamento, né? Para quem tem só o investimento no Brasil,
Poxa, o Brasil ali foi basicamente o 12º índice que mais subiu. E subiu muito bem. Mas será que não falta algo na sua carteira? Será que não é importante ter uma diversificação além do Brasil, principalmente considerando que a gente mora num país emergente? A gente tem percebido um cenário tão difuso que se faz muito importante a gente olhar para a diversificação com muito mais carinho. Quem não tinha, por exemplo, países asiáticos nesse primeiro momento, naturalmente acabou ficando com um nível de rentabilidade abaixo da média. Como eu sempre venho conversando por aqui, todos esses assuntos aqui precisam estar totalmente alinhados com o planejamento financeiro de cada um de vocês. Aos meus clientes entrarei em contato e a cada pessoa que possa fazer sentido uma conversa como essa, fica aqui o meu contato para que a gente possa conversar e entrar um pouco mais em detalhe de como realmente todo esse contexto macroeconômico pode se encaixar dentro do contexto de investimentos de cada um de vocês. Um abraço e ótimos negócios a todos.